Olá, você vai ver nesta edição. TCE determina que Câmara de Aripuanã suspenda o pagamento de emendas impositivas individuais. Pleno julga improcedente representação contra a Secretaria de Gestão de Cuiabá. Prefeitura de Sinop é orientada sobre o recebimento de bens imóveis em dação de pagamento pelo RPPS. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou uma medida cautelar que suspendeu o pagamento de emendas impositivas individuais para a Câmara de Aripuanã. Entenda na reportagem. A medida cautelar foi proposta em representação de natureza externa que questionou a constitucionalidade de 7 emendas legislativas à Lei Complementar 001 de 1999, do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Aripuanã, que permitiram o pagamento de emendas impositivas individuais para a Câmara de Vereadores. Na análise da relatora do processo, a conselheira interina Jaqueline Jacobse, essas alterações foram consideradas uma afronta à Constituição Federal. O prefeito Jonas Rodrigues da Silva e o presidente da Câmara de Aripuanã, Valdenir da Silva, foram notificados da decisão para que suspendessem qualquer ato tendente à execução do pagamento de emendas impositivas fixadas com o amparo da Lei Orgânica do município. A relatora apontou que, ao fixar em 4% da receita corrente líquida o limite para emendas individuais, a Lei Orgânica de Aripuanã desrespeita o texto da Constituição Federal. Em sede de cognição sumária, entendi que os dispositivos legais impugnados, vetados pelo Executivo e posteriormente promulgados pelo Legislativo, ao fixarem em 4% da receita corrente líquida o limite para emendas individuais, afrontaram o parágrafo 9º do artigo 166 da Constituição Federal, com redação da emenda 86/2015, que fixou este limite em 1,2%. A conselheira interina Jaqueline Jacobse também determinou aos gestores a suspensão de atos concernentes à obrigatoriedade de concessão de vantagens a título de revisão geral anual. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a garantia desse direito deverá decorrer de lei específica de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, sobretudo em razão do evidente impacto financeiro sobre cada ente federado, com reflexos em relação às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme reiterados precedentes citados no voto integral. A relatora advertiu ainda aos gestores que estarão sujeitos à multa no caso de desobediência. O TCE julgou improcedente uma representação externa proposta contra a Secretaria de Gestão de Cuiabá pela empresa X Nova Fronteira Construções Limitada. Na representação, a empresa pretendia anular os processos licitatórios de tomadas de preços promovidos pela pasta. Veja os detalhes. Essa representação foi formalizada pela empresa X Nova Fronteira Construções Limitada, que apontou supostas irregularidades na restrição da participação dela nos processos licitatórios de tomada de preços número 10 e 14 de 2016, realizados pela Secretaria de Gestão de Cuiabá, sob responsabilidade de Heraldo de Oliveira, então secretário, e Valdir Pereira Silva, presidente da Comissão de Licitações da pasta. A empresa foi impedida de participar da disputa por não apresentar o certificado de cadastro de fornecedores de Mato Grosso atualizado e dentro do prazo de validade. Os responsáveis pelo certame apresentaram documentos constatando que a empresa não cumpriu os itens do edital para garantir a habilitação. A representante também alegou que os referidos processos tiveram excessivo rigor formal, o que teria contribuído para a exclusão dela do certame. Mas o relator do processo, conselheiro interino Luiz Henrique Lima, não acolheu esses argumentos, julgou improcedente essa representação de natureza externa e recomendou ao atual gestor para que aprimore a redação dos futuros editais de licitação.
Sugerindo expedição de determinação aos gestores para incluir na cláusula relativa ao cadastro de fornecedores do Estado de Mato Grosso a condição de que as empresas apresentem certificado de cadastro dentro do prazo de validade devidamente atualizado, com todas as certidões dentro do prazo de validade e com balanços e quaisquer outras alterações atualizadas. Tribunal de Contas responde à consulta realizada pela Prefeitura de Sinop sobre quitação de déficit atuarial. Confira. A consulta foi formulada pela Prefeitura de Sinop, questionando a possibilidade ou não do Fundo de Previdência receber imóvel pertencente ao município em dação de pagamento. O gestor ainda consultou o TCE se tal quitação atingiria os débitos do déficit atuarial mensal corrente e futuro do município. O conselheiro interino, em voto vista, primeiro pontuou sobre a necessidade do ente público estar atento ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Primeiramente, nós precisamos saber o que é o equilíbrio financeiro, tá? Que é a garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do regime próprio de previdência em cada exercício. Então, a partir dessa definição, a gente já tem a noção que, para auferir o equilíbrio financeiro, o RPPS tem que ter capacidade financeira de pagar, tá, os seus compromissos, as suas obrigações, de, no mínimo, nos próximos 12 meses. Depois disso, o conselheiro interino pontuou junto ao plenário sobre os conceitos ligados ao déficit atuarial. O déficit seria a insuficiência mesmo, propriamente dito, dos ativos financeiros do ente, tá, já capitalizados, tá, para honrar os compromissos líquidos, tá, já projetados, tá, do plano previdenciário. Frente a esses esclarecimentos, o conselheiro interino lembrou que o bem imóvel não possui liquidez imediata e que o plano de amortização pode durar décadas. Tendo em vista que as próprias condicionantes trazidas pelo douto relator, tá, ela denota que uma série de procedimentos que tem que ser feito, tá, para conversão, tá, para que esse imóvel tenha liquidez. Para começar, não pode ser qualquer imóvel, tem que proceder de avaliação, tem que ter vistoria, uma série de situações que delongam um certo prazo para a sua execução e também para a sua própria conversão. Então, não é imediata. E ainda considerando que o plano de amortização, quando é feita pela legislação, ele pode durar até 35 anos. Então, evidencia que a dação de pagamento tem que servir, tem que ser utilizada realmente, tá, em substituição ao pagamento de parcelas, tá, de contribuições e aportes futuro. Diante disso, o relator revisor apontou que seria sim possível o recebimento de bens imóveis em dação de pagamento pelo RPPS em substituição ao pagamento de contribuições suplementares ou aportes pecuniários estabelecidos no plano de amortização, desde que observadas as condições apontadas no voto vista. A legislação só admite, olha, é só para amortização de déficit atuarial. Caso contrário, se nós admitirmos que pode ser para parcelas mensais presentes, sabe, nós estamos admitindo uma burla indireta a essa proibição. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Para você, um excelente final de semana e até mais.